Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula vamos dar seguimento ao tema Leis Básicas do Circuito Elétrico, especificamente sobre nós, ramos e laços. Espero que você goste e que você tenha também um bom aproveitamento. Então vamos lá, vamos começar. Então, leis básicas, hoje o tema, nós, ramos e laços. Tá? Lembrando que na última aula tratamos sobre a lei de Ohm, definimos ali os conceitos e propriedades da lei de Ohm, e hoje vamos definir aqui o que seja nós, ramos e laços dentro de um circuito elétrico. Então, uma vez que os elementos de um circuito elétrico podem ser interconectados de diversas maneiras, precisamos compreender alguns conceitos básicos de topologia de rede. Tais elementos incluem os ramos, os nós e os laços. O que seriam isso? Então, ramo representa um elemento único como fonte de tensão ou resistor. Então, o ramo aqui vai ser considerado basicamente, no caso, um elemento, um trecho do circuito propriamente dito. Um ramo representa qualquer elemento de dois terminais. Tá? Qualquer elemento de dois terminais se designa como um ramo. Tá? O circuito da figura a seguir tem 5 ramos, a fonte de tensão 10 volts, a fonte de corrente 2 amperes e os 3 resistores. Então vamos lá, já para a gente se familiarizar do que seja ramo. Então está aqui o circuito. Temos aqui esse ramo, que tem a fonte de 10 volts, esse ramo, que tem esse resistor de 5 ohms, esse outro ramo, que tem a resistência de 2 ohms, esse ramo, que tem a resistência de 3 ohms, e esse ramo que tem essa fonte de corrente de 2 amperes. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 ramos, conforme já mencionado no slide anterior. Nó. Que seja nó. O que é nó? Nó é o ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Ok? Então, a gente pode observar aqui, que temos aqui o nó A. Observe um detalhe. O nó B, apesar de ter esse fio aqui, mas não tem elementos aqui. É como se fosse, como definimos na aula passada, o curto-circuito. Esse ponto tem o mesmo potencial, esses 3 pontinhos aqui preto têm o mesmo potencial, portanto, representado aqui por B como um nó. Da mesma forma aqui embaixo, esses 4 pontos, 1, 2, 3 e 4, representam apenas um nó, o nó C, já que entre cada pontinho preto você não vê nenhum elemento, não tem resistor, não tem uma fonte, não tem uma fonte corrente, não tem nenhum elemento, é como se fosse um curto-circuito, ou seja, aqui a tensão é a mesma, o elemento, esse ponto corresponde ao mesmo ponto, nó C. Então, nesse circuito a gente pode ter um nó A, que está aqui, conexão entre dois ou mais ramos, dois ramos, e aqui, nesses 3 pontos, o nó B, e aqui embaixo os 4 pontos, o nó C. Em um circuito, um nó é normalmente indicado por um ponto, tá? Esse pontinho preto aqui. O circuito da figura possui 3 nós, A, B e C, como nós já detalhamos. Agora vamos ver o que seja laço. Laço é qualquer caminho fechado em um circuito, tá? Qualquer caminho fechado em um circuito. A gente vai detalhar isso mais à frente. Laço é um caminho fechado formado iniciando-se em um nó, passando por uma série de nós e retornando ao nó de partida sem passar por qualquer outro mais de uma vez. Então, digamos aqui nesse trecho aqui da esquerda, envolvendo a fonte de 10 volts, o resistor de 5 ohms
e esse resistor de 2 ohms. Um laço aqui poderia ser, eu começando aqui de A, né, como ele falou, começando de um nó, ele vem, passa por resistor de 5 ohms, pelo de 2 ohms, pela fonte e termina aqui no próprio ponto A, ok? Então, isso é um laço, ok? Aqui, já nesse outro trecho, poderia também ter um laço, passando aqui pelos resistores de 2 ohms e 3 ohms, começando aqui no nó B aqui em cima, né? Então, ele vem, passa pelo resistor de 3 ohms e pelo resistor de 2 ohms. Estou fazendo aqui, né, considerando o sentido horário. Pode fazer no sentido anti-horário? Sim, pode. Né? Inclusive, nós trataremos disso aí na próxima aula. Aqui também eu posso apresentar aqui também um laço. Começando aqui em B, passando aqui na fonte de corrente e no resistor de 3 ohms, tá? Beleza? Com isso, né, aqui um laço é independente se ele contiver pelo menos um ramo que não faça parte de qualquer outro laço independente. Né? Então, no caso aqui, né, se eu traço no primeiro que eu passei, ele é independente aqui, já que a fonte resistor de 5 ohms, né, ele não está, né, envolvido em outra parte, né, de qualquer outro laço independente, como a gente viu nos outros exemplos aqui, nesse outro trecho dos resistores 2 e 3 ohms e de 3 e 2 amperes, e a fonte de 2 amperes. Os laços ou caminhos independentes resultam em conjuntos de equações independentes, tá? Que nós iremos tratar a nível de detalhe de equações na próxima aula. Então, uma rede com B ramos, tá? Ramos, ramo, ramo, ramo. N nós, A, B, C. E L laços, no caso aqui 3, né, como a gente falou, independentes, vão satisfazer o teorema fundamental da topologia de rede. Ou seja, a quantidade de ramos é igual à quantidade de laços mais a quantidade de nós menos 1. Tá? A topologia de circuitos é de grande valia no estudo de tensões e correntes em um circuito elétrico. 2 ou mais elementos estão em série se eles compartilharem exclusivamente um único nó e, consequentemente, transportarem a mesma corrente. Tá? Aqui a gente já define o que seja, né, um circuito série, né? Vamos dizer assim. Né? Ele tem que ter um caminho único e a corrente também que passa por esses elementos também é a mesma. Tá? Então, nesse trato, né, que a gente está falando sobre topologia de circuito, tá? A gente vai estar trabalhando, né, principalmente nas tensões e correntes, como a gente já havia informado. Então, o conceito de circuito série é esse. Tá? O caminho é único e, ou seja, através de um único nó, né, vamos dizer assim, um único caminho, e que também a corrente seja a mesma. 2 ou mais elementos estão em paralelo se eles estiverem conectados aos mesmos 2 nós e, consequentemente, tiverem a mesma tensão entre eles. Então, ao contrário do circuito série, né, quando tem 2 elementos em paralelo, isso significa dizer que eles estão sob a mesma tensão, né, e estão conectados através dos 2 nós, né? Os 2 nós deles são os mesmos, né? Os mesmos 2 nós e, consequentemente, tiverem a mesma tensão entre eles. Esse é um detalhe. Elementos em paralelo possuem a mesma tensão. Elementos em série possuem a mesma corrente. Ok? Então, novamente aqui, né, o nosso circuito, somente para a gente indicar, né, que essa fonte ela está em série com resistor de 5 ohms, enquanto que
o resistor de 2 ohms está em paralelo com o resistor de 3 ohms, que também está em paralelo com a fonte de corrente de 2 amperes. Porque, como a gente viu, né, no caso aqui dos dois resistores, os dois pontos aqui, ó, é o mesmo nó, são os mesmos nó, os dois pontos correspondem a um nó único, e esses dois pontos de baixo também correspondem a um nó único. Aqui, e a tensão que está aqui no resistor de 2 ohms é a mesma tensão que está aqui no resistor de 3 ohms. Ok? Enquanto que no circuito série a corrente é a mesma, ou seja, a corrente que é gerada nessa fonte, ela é a mesma que passa aqui, ó, no resistor de 5 ohms. Vamos ver alguns exemplos, né? Determine o número de ramos e nós no circuito mostrado na figura abaixo. Identifique quais elementos estão em série e quais estão em paralelo. Então, temos aqui o circuito, né? A gente já pode antecipar aqui, ó, que a fonte de 10 volts está em série com o resistor de 5 ohms, enquanto que esse resistor, por quê? Porque a corrente gerada pela fonte é a mesma que passa aqui no resistor de 5 ohms, enquanto que o resistor de 6 ohms está em paralelo com a fonte de corrente de 2 amperes. Porque, né, os dois nós, né, do resistor, ó, são os mesmos dois nós da fonte de corrente de 2 amperes. Tá? Ou seja, a tensão aqui no resistor de 6 ohms é a mesma tensão sobre a fonte de corrente. Então, temos aqui, né, existem 4 elementos no circuito. Tá? Uma fonte, 2 resistores e uma fonte de corrente. Tá? E ramos, tem 1, 2, 3, 4 ramos. Tá? A gente esqueceu de comentar sobre os ramos, né? Que são o ramo aqui da fonte de 10 volts, o ramo aqui do resistor de 5 ohms, o ramo do resistor de 6 ohms e o ramo da fonte de corrente de 2 amperes. Eu tenho quantos nós? Tenho aqui um nó, tenho aqui o segundo nó, né? Lembra, ó, esse ponto aqui está em curto, né? É o mesmo, né? Esse ponto é o mesmo desse aqui da fonte de corrente, ou seja, o ponto aqui do resistor de 6 ohms é o mesmo desse ponto da fonte de corrente aqui em cima. E tem o terceiro nó, que corresponde aos pontos aqui da fonte, o outro ponto aqui do resistor de 6 ohms e o outro ponto, né, da fonte de corrente de 2 amperes. Então, 1, 2, 3 nós. Tá? O circuito tem 3 nós, conforme identificado na figura que já comentamos. O resistor de 5 ohms está em série, como já falei, com a fonte de tensão de 10 volts, pois a mesma corrente fluiria em ambos, como eu já mencionei. Né? A corrente gerada aqui na fonte de tensão vai ser a mesma do resistor de 5 ohms. O resistor de 6 ohms está em paralelo com a fonte de corrente de 2 amperes, ó, porque os nós, né, superiores são os mesmos do resistor de 6 ohms e a fonte de corrente, e os nós aqui de baixo, né, do resistor e da fonte de corrente também são os mesmos, correspondendo aqui ao nó 3, já que ambos estão conectados aos mesmos nós, né, 2 e 3. Ou seja, 2 e 3 são os mesmos nós do resistor de 6 ohms e da fonte de corrente, eles estão em paralelo, ou seja, sob a mesma tensão. Quantos ramos, segundo exemplo, quantos ramos e nós o circuito da figura abaixo tem? Identifique os elementos que estão em série e em paralelo. Então está aqui. Tá? Vamos lá. Fazer juntinho aí com vocês. Identificamos 5 ramos. 1, 2, 3, 4, 5. Os 4 resistores de 1 ohm, 2 ohm, 3 ohms e 4 ohms e a fonte de tensão. Tá? Beleza? 5 ramos. Os nós. Aqui eu tenho um nó, né, que já aqui o resistor de 1 ohm e 2 ohms está em paralelo, né?
Então, esse nó aqui é comum aos dois. Tem um nó. Aqui eu tenho o segundo nó, com a fonte de tensão, com um resistor aqui de 3 ohms e o resistor de 4 ohms. Aqui é um terceiro nó, o segundo nó, melhor dizendo. E aqui embaixo, esses 4 pontos, né, do resistor de 1 ohm, de 2 ohms, a fonte de tensão de 10 volts e o resistor de 4 ohms, tá? Tudo aqui corresponde a um nó único, né? Terceiro, 1, 2, 3 nós. Os resistores de 1 e 2 estão em paralelo, né, como já antecipei, assim como o resistor de 4 ohm e a fonte de 10 volts também estão em paralelo. Terceiro, para o gráfico de rede da figura abaixo, determine o número de nós, ramos e laços. Tá? Número de nós, ramos e laços. Vamos lá. Nós, 9. Vamos contar esses nós? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá bom? Já que estamos considerando que cada ramo desse a gente encontre ali, tenha um elemento. Tá bom? Então, 9 nós. Ramos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como eu falei, considerando que cada, né, lado dessa figura, né, desse circuito, tem um elemento. Então, 15 ramos. Laços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Beleza? O quarto exemplo. Determine o número de ramos e nós no circuito da figura abaixo. Ramos e nós. Ramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós. Vamos ver os nós agora. Primeiro. Ramos 6 aqui, né? Inverteu, né? Nós. 1, 2, 3 e 4. Aqui embaixo é comum. Beleza? Com isso, finalizamos aqui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você, né? Caso você tenha interesse em contratar aula particular, né, ou remota, ou mesmo presencial, desta disciplina ou de outras disciplinas, né, da engenharia elétrica, eu estou disponibilizando aqui embaixo o meu WhatsApp para que você faça o contato. Terei o imenso prazer em poder lhe atender. Tá bom? Desejo a você bons estudos e espero você na próxima aula. Até lá!